Louvado seja Deus. Assente-se, já oramos. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Obrigado, Reginaldo. Deus abençoe. Louvado seja Deus por todas essas obras que o Senhor está realizando em nosso meio. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio na obra de Deus, porque quando o justo está clamando, quando o justo está buscando, Deus está realizando. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje adorando ao Senhor. O nosso coração já estava aqui desde manhã, porque a nossa adoração começa quando você levanta da sua cama. Quando você abre os seus olhos e você fala, hoje eu vou na casa do Senhor adorar o Senhor. E o meu coração estava aqui. Levantei 5:30 da manhã, hoje nós fomos trabalhar. Eu vi o meu parceiro, meu irmão em Cristo ali, irmão Lucas. Estamos trabalhando na mesma escola ali, né? Nesse trabalho eleitoral. Mas louvado seja Deus, porque quando foi à tarde o pastor nos fez esse convite, o pastor Jean, e louvado seja Deus, e nós respondemos, porque nós estaremos aqui adorando ao Senhor. Então louvo a Deus pela vida do pastor, que nos abriu essa oportunidade de nós falarmos da palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, como já foi aberto, Filipenses capítulo 3, como já foi dito nessa noite, e temos visto que o Espírito Santo tem falado de fé. Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, e para a glória de Deus nós vamos falar um pouco mais sobre fé. Amém, igreja? Você tem buscado a presença de Deus, tem adorado ao Senhor. Nós vamos aqui meditar alguns minutos sobre uma experiência, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Nós vamos estar lendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? E que você fique atento ao que o Espírito Santo tem falado conosco nessa noite. Porque nos últimos dias está faltando fé. Mas pastor, eu tenho fé, mas está faltando fé. E olha que o Espírito Santo, ele ministrou aqui, que quem tem palavra não está perdido. Quem tem palavra tem uma promessa. Quem tem palavra, é palavra de Deus, é Espírito Santo. Se você tem buscado a palavra, você está cheio do Espírito Santo. Se você tem buscado o Espírito Santo, você tem palavra de Deus na sua vida. E quando a irmã contava o testemunho aqui, o que ela viveu é a presença do Espírito Santo, é a palavra de Deus na vida dela, na vida da filha dela, para fortalecer a minha fé e a tua fé. Aleluia! Nos últimos dias, igreja de Jesus, é necessário ter fé. É necessário estar com a palavra. É necessário profetizar a palavra, porque nos últimos dias o Senhor usou a vida do profeta de Salomão, dizendo que os dias serão tenebrosos. Eu vou querer um minuto da sua atenção quando nós lemos a palavra de Deus aqui, porque não é o pastor Rubens que está falando, não, é o Espírito Santo. Todas as vezes que você entrar nessa porta para dentro dessa casa, preste atenção que o Espírito Santo está falando com você. Preste atenção. Porque nos últimos dias, pastor Jean, está precisando exercer a palavra. A igreja, eu e você. Deus tem milagre para realizar. Ele está realizando. Mas Deus também sabe se o teu coração está ligado com Ele na palavra.
o que nós vamos ler agora, o milagre só acontece porque homens e mulheres estão ligados com a palavra. Se você sair daqui nessa noite, queridos irmãos, e a palavra entrar sobre essa audição, e sair por essa daqui, e você não guardar a palavra no coração, e você remoer essa palavra, remoer na Bíblia é meditar na palavra, guardar a palavra, e amanhã você vai levantar e vai dizer, a palavra de Deus falou comigo assim, terça-feira a palavra de Deus falou comigo assim, e você orar e falar com Deus, eu guardei a palavra, o Senhor Ele vai continuar agindo na sua vida, porque eu e você só vamos permanecer de pé, se nós guardarmos a palavra, viu? Homem, mulher, jovem, nessa noite. Um conselho que eu lhe dou, eu e você precisamos guardar a palavra. Porque o que essa palavra não fizer nas nossas vidas, nada mais pode fazer. Já foi profetizado aqui. A irmã não está sozinha. Deus está operando, Deus está agindo. E se você creu, e você concordou com o seu amém, o Espírito Santo vai lhe cobrar isso. O Espírito Santo vai ver se você vai orar, se você vai interceder por esse milagre. Porque cada dia nós temos vivido um milagre. Esse texto aqui já fazem quase mais de 3 semanas que o Espírito Santo vem nos cobrando. E vem falando conosco. O texto diz, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, me esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão aonde? Aonde, irmãos? Diante de mim. O apóstolo Paulo está falando. Guarde bem essas palavras. O 14 ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de quem? Aonde, hein? A vocação de Deus em Cristo Jesus. Você tem um chamado. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem um chamado na sua vida. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos continuar aqui, nessa vida, experimentando, passando alguns momentos, mas vamos ainda viver, até Jesus voltar. Vamos ouvir testemunho, nós vamos ouvir a ação de Deus, nós vamos ver Deus na sua vida, mas o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou prosseguindo, e a palavra prosseguir é ir para frente, é avançar, mas para avançar é necessário ter fé, para prosseguir é necessário ter fé, para andar com Deus em Cristo Jesus, é necessário ter fé, e não olhar para trás. Amém, irmãos? Volta ao versículo 13, por gentileza. Irmãos, ele está falando com a igreja, em Filipos. Quanto a mim, não me julgo que haja alcançado. O apóstolo Paulo, com tudo que ele viveu, sofreu e conheceu a Deus, ele se coloca dizendo para a igreja, eu não me julgo melhor do que ninguém, eu não me julgo que já alcancei tudo nessa vida, eu não me julgo que eu já tenho todo o conhecimento das Escrituras, eu não me julgo que hoje eu não preciso mais de Deus, não. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, avançando para frente, mas uma coisa faço, é me esquecer do passado. Gostaria que você guardasse essas palavras, e quando você fosse orar,
você meditasse nesse versículo. Porque Paulo foi um homem alcançado por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, e vocês conhecem a história de Paulo, conhecem a sua conversão. Ele não é mais aquele Saulo que ele perseguia a igreja, perseguia os cristãos, colocava fogo na igreja, tirava a vida de homens e mulheres de Deus que serviam a Jesus. Aqui ele está na cidade de Filipos, chega na igreja e fala para os irmãos: irmãos, eu não sou mais aquele velho homem chamado Saulo, que perseguia a igreja, falava mal dos irmãos, ele tirava a vida dos cristãos, ele chamava amigos, soldados, e ele perseguia a igreja de Jesus Cristo. Mas ele se converteu. E quando ele chega na igreja de Filipos, ele conta o seu testemunho dizendo: eu me desapego, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, porque agora a minha vida é servir a Jesus Cristo. O passado já não me pertence, já não me interessa mais. Eu quero testemunhar das coisas que Deus tem na minha vida hoje. Por isso ele disse: e é que me esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu procuro avançar. O meu pensamento está na palavra de Deus. O meu pensamento está em agradar a Deus. O meu pensamento está em adorar, em louvar, em glorificar, em orar, em interceder e olhar para frente. Porque a palavra prosseguir não é retroceder. Você não vai conhecer alguém que vai andar para trás, de costa, e vai dizer que Deus está com ele. Deus está com aqueles que andam para frente, diácono Edson. Deus está com aqueles que crêem na palavra, que crêem no poder de Deus, e que têm a certeza que Deus tem o melhor para a vida dele. Foi como o Espírito Santo disse nessa noite: quem tem palavra tem vida eterna, quem tem palavra tem livramentos, quem tem palavra tem fé, quem tem palavra anda para frente. Ele não tem mais tempo para refletir no passado. Cuidado, meu irmão, cuidado, igreja de Jesus, porque quem se apega muito no passado não vive o presente de Deus na sua vida. Quem se apega no passado e fala muitas palavras de maldição na sua vida, você não está atraindo bênção para a sua vida. Porque o apóstolo Paulo, ele disse: olha, irmãos, Filipe tinha uma dificuldade. E essa palavra veio como uma palavra de repreensão. Porque Paulo, ele tinha um carinho pela igreja de Filipos. E quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Olha que interessante. Hoje nós estamos livres em Cristo Jesus. Nós temos a liberdade de ir e de vir. Nós temos a liberdade de vir a um culto. Nós temos a liberdade de estar aqui e receber uma oração, uma palavra de Deus para nossas vidas. Paulo estava numa prisão romana, uma das leis mais difíceis, mais cruel desse período. Ele está aprisionado num lugar frio, sombrio, e ele escreve à igreja para os irmãos, ao qual ele tinha um grande carinho. Nesse exato momento, Paulo, ele recebe uma carta da igreja de Filipos, porque os irmãos, quando ficaram sabendo que ele estava preso, foram rapidamente para a igreja e começaram a orar pela vida de Paulo. Isso é interessante, porque louvado seja o nome do Senhor para sempre. Essa igreja é uma igreja que ora. Essa igreja, Deus tem colocado no coração do pastor Jean, juntamente com a pastora, juntamente com um grupo de mulheres que estão aqui de segunda-feira, orando pela sua vida. Há pessoas orando de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Há irmãos orando, há irmãs orando, eu creio nisso. Mas tem pessoas que brincam com a oração da igreja. Tem pessoas que desfazem da oração da igreja. Mas Paulo não. Paulo estava preso e sabia que uns irmãos tinham se reunido e orava para a vida dele.
E sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Porque ele estava preso. Porque ele orou pela vida de uma jovem endemoniada. Uma jovem que era usada e profetizava adivinhações sobre pessoas. Paulo estava pregando com Silas na cidade. E por 3 dias aquela jovem perseguia Paulo e falava: vai aí o homem de Deus, e falava algumas palavras. O Espírito Santo tocou na vida do apóstolo. Ele vira para trás, repreende aquele demônio daquela jovem, e a Bíblia diz que quando ele repreendeu, aquele demônio saiu da vida dela. É por isso que você tem que estar orando, pedindo discernimento do Espírito Santo, porque nem tudo que se ouve, que se fala da boca do ímpio, da boca de outras pessoas, é de Deus. E você tem que estar na comunhão com a palavra, com o Espírito Santo, orando, porque nem tudo que você está ouvindo nos últimos dias é de Deus, é palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada que você está lendo. Essa é garantia, essa Deus garante, essa é a palavra de Deus. Ah, mas o fulano falou comigo, é de Deus. Você tem certeza? Você tem orado? Você tem se consagrado? Você tem separado tempo para ler a Bíblia e para orar diante de Deus? Se não tem feito isso, comece a fazer. As pessoas viram aquela libertação daquela jovem e ficaram abismados. Chegaram nos majestados, os conhecedores da época, e falaram assim: olha, esse homem, ele vem lá do lado dos hebreus, ele vem do lado dos judeus, e ele orou e libertou uma jovem, está falando do nome de Jesus, e a nossa lei é romana, nós não aceitamos isso, manda prender eles. E foi assim que aconteceu, e eles foram presos. Mas antes de ser preso, a Bíblia diz que eles tomaram um açoite, lá em Atos 14, vai dizer, evangelista, que eles tomaram um açoite, uma surra, açoite é surra, os homens rasgaram as vestes deles, e bateram com varas sobre as costas e o seu tórax, e depois foram presos. Olha que gostoso. Pastor, você está legal? Está falando que um açoite é gostoso? Nesse período, quem pregava o evangelho, ele não cometeu crime nenhum, ele não feriu ninguém com palavras, apenas pregou o evangelho. Hoje eu posso falar do amor de Deus com liberdade, e muitas vezes nós não falamos, não oramos. E eles foram presos porque oraram e libertaram uma jovem, e foram amarrados, a Bíblia fala. E sabe o que acontece nos dias de hoje, meus irmãos, minha irmã? Quando você começa a falar da palavra de Deus, muitas pessoas começam a gerar ira no coração das pessoas. Começa a gerar um mal-estar na vida das pessoas. Tanto com o incrédulo, como até no meio cristão. Tem pessoas que não gostam quando você fala de Deus. Mas não é você, é o Espírito Santo que está falando. Porque a palavra é Espírito Santo de Deus. Se você não está na comunhão com Cristo Jesus, nos últimos dias, a Bíblia diz que muitos clamarão em nome do Senhor, mas não estão com o Senhor. Naquele dia, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Falam em nome do Pai, falam em nome de Jesus Cristo, mas não estão com eles. Nos últimos dias, muitas pessoas pararam de orar, mas não deveria parar de orar. Muitas pessoas pararam de cantar, e não deveriam parar de cantar. Nos dias de hoje, nós estamos vivendo um tempo que o apóstolo disse aqui em palavras, em Filipenses, o carinho que ele tinha pela igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses é uma igreja que ela patrocinava a obra missionária de Paulo. A igreja de Filipenses,
Paulo desce com Silas na margem de um rio. Havia um grupo de mulheres, começaram ali, elas estavam lavando roupa e fazendo seus afazeres. Paulo começa a falar da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Havia uma mulher ali, pastor Jean, chamada Lídia, e a Bíblia fala que aquela mulher ouve o evangelho, ela não era crente, o Espírito Santo começou a mover a vida dela, o coração dela, e ela fala assim àqueles homens: olha, eu quero receber esse Jesus, eu quero receber esse Jesus que você está falando, eu quero receber esse evangelho, eu quero conhecer esse Deus que salva, que cura e que liberta. E muitos olharam para aquela mulher, e a Bíblia diz que ela se converte a Jesus Cristo na margem de um rio, e ela vem para casa, evangelista Edson, e ela fala: hoje eu conheci um Jesus, que Ele salva, que Ele cura, que Ele é o Deus da palavra, e tem promessa para a minha vida. E a família toda vem diante dos apóstolos, e recebe Jesus como seu único, suficiente Salvador. Há muitas pessoas que precisam nascer de novo. Há muitos cristãos que precisam nascer de novo. Sabe aquele hino que nós cantava? Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Amados, fiquem tranquilos, porque cada um de nós vamos viver a experiência com Deus conforme a nossa fé. Nesse momento, Paulo e Silas é preso. A igreja se reúne e começa a orar. E quando a igreja ora, milagres acontecem. Os irmãos foram além. Eles estão presos. Vamos arrecadar uma oferta e vamos enviar para eles. Para eles comprarem alguma coisa ou poder pagar a sua libertação. Mas Paulo está preso. E um pouco antes desse acontecimento em Filipos, Atos também vai dizer no capítulo 12, que havia um homem chamado Pedro. Olha que semelhança maravilhosa. Um homem que evangelizava e pregava o evangelho. E por pregar o evangelho ele é preso. E por ser preso, no versículo 5, a Bíblia diz que a igreja se reúne e começa a orar por Pedro. E Deus envia lá um anjo. É por isso que nós temos que aprender a crer, que quando você abre a sua boca para orar, Deus envia anjos. Você não vai entender o que está acontecendo, a reação. Você não vai entender o que está acontecendo quando você pensa que tudo está acabado. Você não vai entender quando você pensa que ninguém está ligando para você. Você não vai entender porque o processo não sai, não acontece. Você não vai entender por que as coisas não acontecem para a sua vida, mas apenas adore, cante e ore. Que quando você fazer a tua parte, Deus está trabalhando e fazendo a parte dele. Quando a irmã estava contando aqui o testemunho, ela começou a falar detalhes do testemunho, eu estava ali sentado entendendo, falando: louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele começa por parte realizar o milagre na vida dela. E tudo que ela viu e presenciou, Deus vai trabalhando por parte. O mal do cristão, do crente, é que ele quer as coisas assim, para ontem. Ele nem analisa como é que ele está diante de Deus. Longe da palavra, longe da oração, longe da santidade, longe da consagração. É chamado para orar, não posso ir orar, pastor. É chamado para participar do trabalho, não posso ir, porque eu tenho muitas ocupações. Mas no mesmo livro de Atos, Paulo estava preso com Silas após a libertar essa jovem, que ela foi liberta do mal, do espírito demoníaco, e ela começou a seguir o cristianismo, porque ela se converte ao cristianismo. Os seus donos se iraram, mandaram prender os apóstolos. E eles presos,
eles presos. A Bíblia diz que houve uma intervenção de Deus na cadeia. Paulo olha para Silas e fala: e agora? O que vamos fazer, Silas? Paulo, vamos orar. Quer mexer com crente, é pedir para crente orar. Estou falando aqui, amados, não é uma direta nem para cima, nem para baixo, nem para nenhum lado, não. Isso é para mim mesmo. Cada um entenda conforme as Escrituras e o Espírito Santo que está na sua vida. Primeiro Deus tem que tratar e moer aqui. Quando Ele moer aqui, aí Ele vai nos usar para abençoar a outros. Porque primeiro começa aqui. Paulo disse: vamos orar, Silas. Silas disse: amém, Paulo. Por isso que eu ando com você, porque você é um homem de oração. Mas Paulo, vamos fazer algo mais? Paulo, sim, vamos fazer. O que você quer fazer? Vamos cantar, Paulo. Aleluia, vamos cantar. Vamos orar e cantar, porque o nosso Deus está com a gente aqui, Paulo. Nessa prisão, Paulo. Eu sinto a presença dele, Paulo. Vamos orar e vamos cantar. Quando você estiver passando dificuldades e lutas, quando você estiver na tua casa, naquele quarto de oração, quando você estiver na rua, no trabalho, na escola, faça como esses homens fizeram. Quando você não tiver resposta, Deus está olhando para você, aguardando a sua oração e o seu louvor. Quando você não puder fazer mais nada, quando você não puder ir naquele lugar que você está querendo ir, descansa teu coração, porque a tua oração vai chegar até aquele lugar. Paulo começa a orar com Silas e começa a cantar, e a Bíblia diz que a terra, o chão começou a tremer, as paredes tremer, houve um terremoto naquele lugar. Os irmãos sabem o que é um terremoto? As celas se abriram, os cadeados caíram, os presos começaram a ficar soltos, livres, começaram a sair daquela prisão. Paulo sai com Silas. O carcereiro, ele ficou muito preocupado com aquela situação. E como ele era ali servo de um senhor aqui na terra, ele pega uma espada e tenta tirar a sua própria vida. E Paulo dá um grito e fala: ei, rapaz, para com isso. O desespero bateu, a angústia bateu, a depressão bateu. Eu vou perder a minha vida porque eu sirvo os senhores aqui na terra. Paulo diz: eu tenho um Senhor para a tua vida. Esse Senhor se chama Jesus de Nazaré. Esse tudo pode. Ele tem poder nos céus e na terra. O meu Deus permitiu que nós viemos conhecer e oferecer para você, porque o nome de Jesus é poderoso. Não há Deus maior e nem melhor do que Ele. Paulo está dizendo, igreja, nenhuma prisão, nenhuma cela pode prender o homem e a mulher de Deus se você orar. Não é para parar de orar, não é para parar de cantar. Sabe aquele projeto que não deu certo? Sabe aquele sonho que não foi realizado? Sabe o projeto que você escreveu e pediu para Deus? Sabe aquela alma que você parou de orar e interceder por ela? Sabe aquele projeto que você fala aqui dentro e aqui nessa sua mente não vai dar certo? Não adianta. Deus está dizendo, adianta sim. Entrega o projeto na minha mão. Entrega teus sonhos na minha mão. Entrega a tua vida na minha mão. Entrega a tua saúde na minha mão. Entrega a tua casa na minha mão. Entrega tudo que você tem para mim, porque tudo que você tem é meu. Sou eu que tomo conta, sou eu que abençoo, sou eu que te guardo. Paulo estava dizendo, vamos cantar, vamos adorar, porque agora nós estamos livres. E eles foram livres daquela prisão. Amado irmãos e irmãs, não há prisões que pode segurar o homem e a mulher de Deus
Porque você já está livre em Cristo Jesus. Desapega dos pensamentos, larga para trás. Paulo diz: eu deixo para trás aquilo que não me interessa mais, porque eu quero o novo de Deus na minha vida. Quem tem palavra, tem projeto. Quem tem palavra, tem esperança. Quem tem palavra, tem vida eterna. Quem tem palavra na vida, canta hinos ao Senhor. Quem tem palavra, sobrevive o terremoto. Você pode estar passando um terremoto na sua vida, mas se a palavra de Deus está em você, a terra vai tremer, as paredes vão cair e você vai passar. Não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. Essa tarde eu falava com Deus, mesmo trabalhando. Se algum dia você me encontrar aí na rua falando sozinho, fique despreocupado que o pastor Rubens não perdeu a memória ainda não perdeu nenhum parafuso, irmão Daniel. Você pode até me achar que eu não sou normal, mas eu estou falando com Deus. É no carro, é dirigindo, é na rua andando, eu estou falando com Deus, evangelista. Estou falando com Deus, porque se eu não falar com Ele, pastor Jean, quem vai me socorrer se não for a palavra dEle? A palavra dEle diz que quando vocês clamar a Deus e buscar a graça de Deus, Ele vai derramar a superabundância, a graça sobre a tua vida. Você quer resposta para a sua causa? Fala com Deus. Canta para Deus. Paulo ainda falou com Silas: vamos entoar um cântico para Deus. Está escrito lá na sua Bíblia. Ele não falou assim: vamos cantar um louvor qualquer. Não. Vamos cantar um hino para Deus. O que sai da sua boca tem que ser para Deus. Tem muita gente cantando coisas aí que não agrada a Deus. Ah, mas só uma musiquinha não faz mal, não. Êxodo, capítulo 20, versículo 12 em diante. 10 mandamentos. Adore somente a mim, o Deus de Israel. Louve apenas a mim. Adore somente ao Deus vivo de Israel. Muita gente parou de sonhar, parou de cantar, parou de orar. Porque a série, na televisão, nas redes sociais, não deixa mais ele gastar tempo com oração. O filme, o jogo, os outros programas, têm roubado o tempo do crente. Eu não estou falando aqui que você não pode ter um aparelho, quantos você quiser. Tenha quantos você quiser. Mas não deixe que as coisas dessa terra se tornem prioridade para você. Porque quando as coisas dessa terra for prioridade na frente do nosso Senhor, nós estamos longe da presença dEle. Vai ficar mais difícil para o milagre chegar. Vai demorar mais um tempo para o milagre chegar. O Espírito Santo está falando que Deus ele não dá bênção para que você pegue a tua bênção e você coloca na frente do Senhor. Não. Tem pessoas que fazem isso. Ah, pastor, não tenho tempo. Eu estou muito ocupado. Cuidado. Se um dia você não tiver prioridade para Deus, cuidado. Eu convido você nessa noite, como amigo, como irmão, como servo, muda a sua vida. Tenha tempo para Deus. Tenha tempo para a palavra. Ah, mas eu quero conhecer Deus só com testemunho? Não. Se conhece Deus lendo a palavra. Se conhece Deus entregando a sua vida para Jesus. Porque não pode falar de Jesus se você não conhece Jesus. Não pode falar de Deus se você não conhece Deus. Não pode experimentar o Senhor se você não der lugar para Ele. É como se eu te der uma laranja na sua mão e te perguntar para você: essa laranja é doce ou ela é amarga, azeda? Você vai responder: eu não sei. Eu vou te dar uma faca, que é uma ferramenta, para você descascar a laranja da maneira que você quiser experimentar. Aí você vai me responder se ela é doce ou ela é azeda, sim ou não? Assim é você andar com Deus. Não adianta ouvir falar, dizer de ouvir falar. Tem que viver com Ele, tem que experimentar Ele,
tem que viver com Ele. Eu me lembro de uma palavra, em 2023, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. O pastor Jean ministrava na igreja sede em Tatuí. O Espírito Santo vai fazer ele lembrar dessa palavra, e eu estava lá, e algumas pessoas aqui estavam lá também, que era um culto de festividade, e o pastor presidente convidou o pastor Jean para ministrar uma palavra naquela noite. E o Senhor trouxe uma palavra pelo Espírito Santo no Salmo 91, dizendo no versículo 1. O pastor já lembrou dessa palavra. Aquele que habita no esconderijo do... Foi 2023, pastor Jean? Eu tomei posse daquela palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, versículo 1, por favor. Aquele é você. Habitar é estar na presença do Senhor. Quantas horas você tem se colocado na presença do Altíssimo? Aquele que habita, local, habitar, reservar, chamar Deus, Senhor, vem na minha casa, Senhor, vem na minha família, Senhor, entra na minha casa, mas não é aquela casa da alvenaria lá, com reboco e pintura e azulejo não, viu? É essa casa aqui, ó. É essa casa aqui, igreja. É essa casa aqui que o Senhor quer habitar. Deus habita nesta casa. O Senhor disse através do salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai o quê? Você tem descansado? Se você tem clamado e buscado, você vai descansar. Porque quem está na presença dEle, quem está com Ele, descansa. Pode estar chovendo lá fora, pode estar muito difícil a situação, mas você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Mas é necessário você clamar e você está lá. Eu quero estar lá. O versículo 2, direi do Senhor, Ele é o quê? É o quê? O meu? Repete aí, igreja. Ele é o meu? O meu? A minha? E nele o quê? O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece a tua fidelidade. O Senhor conhece o tempo que você tem reservado para Ele, queridos. Não adianta querer cobrar a Deus se você não habita no esconderijo do Altíssimo. Aquela palavra veio como uma espada de 2 gumes no meu coração. E quando o pastor ministrou aquela palavra naquela noite, eu guardei ela. Eu guardei ela como Moisés guardou a tábua dos mandamentos do Senhor. Você tem que ler a Bíblia e guardar a palavra de Deus na tábua do seu coração. Guardar aqui dentro e guardar na mente para viver o poder de Deus. Igreja não é brincadeira. Muitos têm olhado para a dificuldade e para os problemas e não olham para a palavra. Você olha para a situação que você está vivendo. O Espírito Santo está falando comigo e com pessoas aqui nessa noite, porque a palavra é Deus, a palavra é de Deus. Guarde a palavra, viva a palavra. Sabe o que está acontecendo nos últimos dias, igreja? As pessoas estão olhando para esse pedestal como se fosse uma necessidade que ela está precisando, mas ela está orando assim: ah, Senhor, se eu ver esse pedestal sair desse lugar, eu creio que o Senhor existe. Se eu ver essa cadeira mudar de lugar, eu creio que o Senhor existe. Isso não é fé. A Bíblia diz que isso não é fé. O salmista diz que o socorro dele vem da onde? Do Senhor dos montes. E se a fé que ele tem é uma fé que abala, que crê, ele pode ver os montes o que? Ser o que? Abalados. Pode mover de lugar. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda, quem já viu e quem conhece, imagine um grão de arroz. Um grão de arroz. Agora imagine a metade
da metade de um grão de arroz. Ah, pastor, mas quase não vai ver. É mais ou menos assim. É muito pequena. Mas se a fé for pequena em Deus, os montes vão se abalarem. Os montes vão se moverem. E Deus vai realizar milagre, porque você, mulher, você, homem, tem fé. Fé é não ver, mas é crer. Eu creio, eu vejo pela oração. Eu oro crendo que esse pedestal vai se mover. Quando eu crer e orar que ele pode se mover, após a minha oração, a minha fé, Deus vai mover porque você tem fé. Fé não é ver para quê? Para crer. É crer para ver, irmãos. É necessário crer, igreja, para ver. É por isso que a igreja ora. É por isso que o pastor pede para nós orarmos, consagrarmos. Vim orar, vim para o culto, vim para a presença, vim para o esconderijo do Altíssimo, que é a casa do Senhor. Aonde você está? Se não estiver trabalhando, se não estiver no outro compromisso, o Senhor nos espera aqui, nesse altar, para chorar, para clamar, para buscar, para viver o milagre. Por isso que você não pode parar de orar. Fé é crer para ver, não é ver primeiro para depois crer. Isso não é fé. Isso não é fé. O apóstolo estava na cadeia, recebeu a carta dos irmãos, e os irmãos escreveram assim: ah, Paulo, nós estamos tão tristes por você, nós estamos abatidos por você, porque eu acho que você está triste, abatido, em depressão. Paulo recebe aquela carta e automaticamente ele escreve uma outra carta e pede que seja entregue à igreja de Filipos. E Paulo, ele fala: irmãos, eu estou bem. Irmãos, aqui dentro dessa prisão, tudo vai bem. Já fui açoitado, já fui judiado, estou passando necessidade e fome, mas o Deus que eu sirvo é um Deus de palavra, e eu estou debaixo da palavra, e o meu futuro é melhor, o que Ele tem para mim é melhor. O versículo 4 do capítulo 4, quando a pastora estava lendo aqui, ele diz: regozijai-vos, irmãos. Regozijar é alegrai-vos na dificuldade, é estar alegre na luta, é estar alegre no momento triste, é estar alegre, esperançoso, quando tudo parece ser ao contrário. Ele escreveu para os irmãos se alegrar, porque quando você está com a palavra de Deus, você está com o Espírito Santo, quando você está no culto, você está recebendo a palavra de Deus, quando você recebe a palavra, você é fortificado e edificado pelo Espírito Santo. Não adianta ficar em casa, tem que estar na presença dEle, buscando, orando, para que a sua fé seja fortalecida. Paulo escreve aos irmãos de Filipenses, e os irmãos se reuniram para orar. A igreja estava orando, ofertando, e Paulo estava ali recebendo a oração e a carta da igreja. Mas Paulo disse: irmãos, não fique triste pela dificuldade um dos outros, mas orem um pelos outros, e tenham fé, se alegrem-se, porque o Senhor teu Deus, Ele tem guardado a sua vida, e não há Deus igual que nós servimos. Eu tenho prazer, Paulo disse, em todos os enfrentamentos que eu tenho vivido, em todas as surras, em todos os açoites, em todas as perseguições, em todas as prisões, em todas as dificuldades, eu tenho prazer de servir a esse Deus, porque eu creio que Ele tem, irmão Lucas, um futuro melhor para a minha vida. Deus tem um futuro melhor para você, igreja. Não importa o momento que nós estamos vivendo. Mas Paulo lhe disse: irmãos, eu enfrento com prazer.
Porque o meu Deus é um Deus de propósito. O seu Deus é um Deus de propósito? O seu Deus é um Deus de propósito, irmãos? Você crê que há uma palavra profética sobre a tua vida? Você crê que Deus tem te sondado e te guardado? Creia somente. Por isso que nos últimos dias, a igreja precisa criar expectativas. Se vence uma batalha, uma luta, quando você gera expectativa dentro do teu coração, dentro da tua alma. Porque Deus escolheu guardar você. Guarde Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo está revelando aqui a palavra. Deus está sentindo falta de pessoas no esconderijo do Altíssimo. Deus está sentindo falta de pessoas no esconderijo do Altíssimo. Que você reflita nessa palavra, que você medite nessa palavra, busque a presença do Senhor, independente da circunstância, diga com tuas palavras: Senhor, eu quero estar aonde o Senhor está, eu quero estar onde a tua presença está, eu quero estar onde o Senhor possa me observar. Eu quero hoje, Deus, habitar no esconderijo do Altíssimo, porque nós temos vivido os dias terríveis, e Deus sabe disso. Nós temos vivido dias de dificuldade, e Deus sabe disso. Você tem vivido dias de enfermidades e problemas, e Deus sabe disso. Eu e você temos vivido. Você não está sozinho. E Deus sabe de todas essas coisas. Não conta para ninguém não, mas está escrito: o seu Deus sabe de todas essas coisas. Quando você orar, o Senhor vai te responder: eu sei, meu filho, eu sei, minha filha, mas aonde você está que eu não estou te vendo? No esconderijo que eu tenho preparado para você. Eu tenho sentido a tua falta. Eu tenho sentido a sua falta. E tem coisas acontecendo que nós não vamos entender, mas Ele revelará pela tua palavra. Paulo disse: Senhor, quanto a mim, eu não me julgo que eu sei de tudo, mas eu tenho a clareza, Pai, que a condição que o Senhor tem preparado para mim, a promessa que eu tenho, porque eu entreguei a minha vida para ti, o meu nome está escrito no livro da vida, com o sangue precioso de Jesus. Por isso que Paulo disse, eu vou voltar no versículo, igreja, preste atenção, eu, deixando as coisas que para trás, o quê? Paulo não tem tempo para olhar para o passado. O problema de muitas pessoas é que está olhando para o passado. Paulo está dizendo, o meu Pai tem um futuro magnífico para mim. Ele escreve para os irmãos de Filipos, como ele está falando hoje para os irmãos da igreja do Parque das Graças, da cidade de Boituva. O meu Pai tem um futuro magnífico para você, divino. Mas esqueça o que o passado, porque o futuro pertence a Deus. Eu tenho promessa para a tua vida, tenho palavra da parte de Deus para a sua vida. Não vou desistir de você. Mesmo preso, Paulo diz, tem coisas melhores de Deus para a minha vida. Tem coisas melhores de Deus para a sua vida. Tem promessas incríveis de Deus para ser alcançada, igreja. Há promessas incríveis de Deus para a sua vida. Se coloque de pé agora. Eu quero que você diga comigo,